Olá pessoal, nesta videoaula vamos abordar sobre a agrimensura na atualidade, ou seja, a agrimensura nessa fase contemporânea de desenvolvimento da sociedade. Já tratamos da agrimensura desde o período antigo, ou seja, desde a Idade Antiga, a Idade Medieval e inclusive também o período da Idade Moderna. Tá? Então apresentando os principais precursores, tá? Os principais métodos, instrumentos, técnicas apresentadas para a agrimensura em cada momento de história da sociedade. E na perspectiva de discutirmos o que se tem, tá, de atualidades voltadas à agrimensura, é importante pontuar, tá, a configuração geoespacial dos países no que diz respeito ao desenvolvimento dessa ciência e o papel dela hoje, tá, na sociedade moderna. Antes de mais nada, é bom entendermos ou frisarmos, né, que houve uma evolução muito importante do conceito de agrimensura em todo o período histórico, né, da sociedade em que a agrimensura esteve vinculada às sociedades. Lembre-se que a agrimensura surge no Império Egípcio, os primeiros relatos que se tem da agrimensura são do Império Egípcio, tá? Isso por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E estava vinculada a processo de remarcação de terras. Então, em função das cheias do rio Nilo, né, e das inundações, havia necessidade de remarcar as terras inundadas. E, a partir daí, cobrar impostos, né, dos seus donos de terra, né, dos proprietários que produziam, né, a agricultura. E a agricultura foi muito importante para um processo de sedentarismo das sociedades e a organização dessa sociedade em classes. Então, daí que surgem vários ofícios, né, inclusive as monarquias. Tá? Então, assim, houve inicialmente um reconhecimento da agrimensura, né, enquanto atividade, enquanto uma arte, que favorecia a delimitação de terras, apesar das técnicas da época, né, serem muito primitivas, com o uso de cordas, né, nessas delimitações, de estacas nessas delimitações, mas em todo o contexto de desenvolvimento da humanidade, principalmente na Idade Moderna, já pós grandes navegações, revoluções industriais, então houve um avanço, né, das técnicas e dos métodos vinculado à agrimensura que favoreceram o desenvolvimento das nações. Tá? Então hoje a agrimensura ela passa a ser vista como uma ciência que faz a utilização da geometria na aquisição de dados espaciais, tá, para execução de operações científicas, técnicas, administrativas e legais. Ou seja, a agrimensura ela usa os conhecimentos matemáticos associados à tecnologia. Tá? Então, assim, ela executa levantamentos topográficos, levantamentos geodésicos, levantamentos cartográficos e levantamentos fotogramétricos e vários outros levantamentos, né, geoespaciais que são hoje fundamentais, né, para não só o planejamento urbano como o planejamento rural, né, para o próprio desenvolvimento da economia ou das economias nacionais, como a gente vai discutir mais à frente. E hoje é nítido, é reconhecível o avanço da agrimensura no nosso meio social. Então, até o professor Celso comentou no nosso primeiro encontro, né, que hoje nós vivenciamos a agrimensura a todo momento. Então, o GPS, que é muito comum nos nossos celulares, né, acoplados aos computadores de bordo, né, de aeronaves, de navios, né, ou mesmo dos carros, dos automóveis, já faz parte do nosso cotidiano. Tá? Então aqui, por exemplo, nós temos um GPS que é muito típico no nosso dia a dia, né? No sistema de transportes urbanos, é muito comum a necessidade hoje de uma localização espacial. Então, assim, o que acredita-se? Que a agrimensura, enquanto ciência, tá, ela foi essencial no desenvolvimento do ambiente humano. Tá? Então, assim, a evolução da agrimensura, né, logicamente que ela esteve associada a vários fatores, né, que a gente vai ver alguns pontos durante essa aula, mas a agrimensura foi essencial no desenvolvimento do ambiente humano, ou seja, do desenvolvimento, tá, do desenvolvimento social, tá, da humanidade. Então, ela foi inserida, tá, no nosso dia a dia, inclusive até as nossas atualidades, ou seja, até no momento atual ela faz parte de forma decisiva do nosso dia a dia, do nosso planejamento, de nossas ações
Porque vejamos, o próprio planejamento urbano, vocês podem estar perguntando, professor, mas o que é esse planejamento urbano? Planejamento urbano, tá, é a capacidade, por exemplo, dos gestores públicos, principalmente o Estado, né, ou o município, de planejar atividades, tá, vinculadas a oferecer uma estrutura física, econômica, social, tá, e ambiental favorável para a vivência da população. Tá? Então, o planejamento urbano está relacionado a melhorias no tecido urbano das cidades. Isso está vinculado ao sistema de transporte, ao sistema de saneamento, né, com esgotamento sanitário, com drenagem urbana, tá? Ao sistema de monitoramento das áreas de preservação ambiental, das áreas de preservação dos cursos de rios, tá? A construção de imóveis, tá? Sejam eles públicos ou privados, ou seja, uma série de fatores que estejam vinculados a dar um ordenamento territorial, seja do município, seja do estado. Então, o planejamento urbano, tá? Ele vai estar vinculado, por exemplo, tá? Ao transporte, à comunicação, tá? Ao mapeamento e os limites legais de propriedade, a posse da terra, tá? Há vários fatores que são essenciais para a vida em sociedade numa cidade, tá? Então, distribuir melhor os espaços, tá? E ao mesmo tempo o uso desses espaços no urbano faz parte do planejamento. E a Agrimensura hoje dá uma contribuição fundamental para as políticas de planejamento urbano. Então, destaca-se que a agrimensura associa os conhecimentos, né, como trigonométria, a gente já falou sobre isso, então ela apoia-se, tá, nas medidas angulares, né, então estudos sobre seno, cosseno, tangente, tá, os triângulos, né, retângulo, isósceles, etc. Então, o estudo dos ângulos, né, inclusive assim, o papel da matemática nisso é fundamental para determinar os espaços. Tá? Bem como também os conhecimentos físicos, tá? Geográficos, com as coordenadas geográficas, tá? Hipometrias, né? Como estudos de relevo, tá? Ou seja, cartográficos, tá? Inclusive de estudos, conhecimentos legais, como por exemplo a política de posse e uso da terra, de legalização fundiária, tá? De cadastramento rural. Tá? Então são essenciais, por exemplo, o uso das técnicas da agrimensura, tá? Inclusive no exercício da profissão do agrimensor. Tá? Então, assim, resumindo, a agrimensura hoje ela está associada a vários conhecimentos importantes, né? Não só para o planejamento urbano, planejamento rural, né? Mas para o desenvolvimento de várias áreas da socioeconomia. Por quê? Porque ela vai se apoiar, tá, a partir de critérios científicos, a agrimensura, ela se apoia em critérios científicos, como os matemáticos, tá? Os físicos, tá? E geográficos, para determinar, tá, as medidas da superfície terrestre e, ao mesmo tempo, também as melhores técnicas para uma qualidade e precisão dessas medidas. Então, o avanço científico na agrimensura é uma coisa excepcional, tá, na sociedade contemporânea. Eu sempre gosto de incentivar os meus alunos, tá, a se qualificarem profissionalmente. Então, quem está fazendo um curso técnico em agrimensura, tá, já a partir de agora deve pensar no futuro. Tá? Ou seja, poxa, eu posso seguir nas áreas da engenharia, porque eu me identifiquei muito com o curso. Tá? Especificamente na agrimensura, porque é uma área que tem demandado por profissionais no Brasil, tá? Bem qualificados, mas também no exterior. Então, assim, eu tive cuidado de fazer uma pesquisa, né, sobre como é que anda a demanda por profissionais de engenharias e especificamente de agrimensura nos países desenvolvidos. Tá? E aí eu me deparei com várias produções, né, que chamam atenção para a demanda por esses profissionais, né, seja na Europa, que a Europa tem crescido muito, como na Alemanha, na Itália, na França, mas sobretudo, né, na Alemanha, tá, e na França. Portugal também tem crescido muito economicamente, então isso tem demandado
a busca por profissionais muito bem qualificados, seja elevado nível técnico, sobretudo engenheiros, tá? Então, assim, são espaços, né, ou economias que podem, de repente, no futuro, ser aproveitadas, tá, por gente qualificada aqui no Brasil. E quem sabe vocês se insiram, né, tem um desejo de, no futuro, a morar fora, a trabalhar fora, né, ganhar em euro, né, ou em dólar, tá? E aí eu tive o cuidado de fazer uma busca num portal do Instituto de Tecnologia de São Paulo, tá? Que é muito vinculado às engenharias, né? Engenharia de agrimensura, engenharia cartográfica, engenharia civil. E aí tinha um artigo cujo título é Estados Unidos precisam de mais engenheiros que há oportunidades para brasileiros, tá? Então, assim, essas economias, né, principalmente os países que têm uma economia muito sólida, elas reconhecem e valorizam muito os profissionais, principalmente das engenharias, e aí especificamente da engenharia de agrimensura, tá? Então, quando a economia está muito ativa, né, ela está acelerada, o crescimento está acelerado, como a economia chinesa e a economia americana, ambas essas economias, elas têm demandado por profissionais muito qualificados. E os agrimensores, né, curiosamente, ainda são poucos no contexto global, né? Então, assim, há uma demanda global por agrimensores. Não estou aqui dizendo para vocês irem embora do país, mas que vocês se qualifiquem, tá? Terminem um curso técnico e pensem num curso superior, tá? Então, assim, há vários países, né, que tiveram suas economias favorecidas pelas engenharias, ou as engenharias estiveram vinculadas diretamente com o desenvolvimento dessas economias. A gente vai ver um pouco sobre isso quando for tratado o plano Marshall, tá? Aí pessoal, eu vou encerrar um pouquinho aqui essa videoaula, essa primeira parte, para não ficar muito grande. A gente continua no próximo vídeo.